Bem, nós recebemos uma infinidade de perguntas, talvez aqui algo que se aproxime a 50, 60 perguntas. A gente foi distribuindo aqui entre os apresentadores, e aí a gente vai passar a palavra para cada um deles para que eles possam responder as perguntas que veio à mesa. Vamos começar pelo Pisco. Bom, algumas questões relacionadas com os indicadores. Tanto eu como o Sérgio colocamos algumas... Não se ouve? Como? Portanto, foram colocadas algumas questões relacionadas com os indicadores. Portanto, eu como o Sérgio falamos bastante de indicadores, alguns dos problemas que têm, e as perguntas vão no sentido de como é que podemos aumentar a confiabilidade nos indicadores e limitar os seus problemas e valorizar aquilo que eles têm de bom. Bem, como a Cidinha disse, há um autor que diz que para todos os problemas complexos e difíceis existe uma resposta simples, fácil e errada. Portanto, não há maneiras simples de resolver estes problemas. Aquilo que se faz em Portugal, que se faz em Inglaterra, os indicadores são desenvolvidos, têm um bilhete de identidade, diz como é que foram validados, qual é o numerador, qual é o denominador, quando são avaliados informaticamente o que é que entra, o que é que sai, o que é excluído. Isto é divulgado publicamente, normalmente está na internet. E também tem outra questão, que é todos os, por exemplo, os ingleses 3 em 3 anos fazem uma alteração aos indicadores. Portugal também temos um mecanismo de verificar se aqueles indicadores ainda continuam válidos, e há uma discussão pública em que toda a gente pode levantar problemas sobre a confiabilidade desses indicadores. A outra questão é que na contratualização as equipas podem discutir com a equipa de contratualização que resultados é que vão atingir e, por exemplo, quais são as exceções a esses indicadores e como é que negociam. Isso é um processo negociado. Portanto, a questão dos indicadores é um problema em todo o mundo, é uma questão que tem que ser transparente, tem que ser, de facto, indicadores que normalmente são desenvolvidos por universidades ou por equipas de investigação e são validados para a realidade daquele país e daquela região. Portanto, temos que continuar a trabalhar com indicadores, mas grande transparência, grande debate público e essa possibilidade das equipas na contratualização discutirem os resultados. A outra questão que colocaram tem a ver com os profissionais de saúde, se há, de facto, questionários para avaliar a satisfação dos profissionais. Quando eu disse, há uma tendência muito grande para dizer que se alguma coisa, alguma medida de gestão é boa para os profissionais, não é boa para os usuários, não é? Ou se é boa para os usuários, há de ser mau para os profissionais. E por isso é que eu gosto daquele modelo global, porque é possível aumentar simultaneamente a satisfação dos profissionais e dos usuários e melhorar a gestão. Portanto, não são coisas incompatíveis. Nós temos em Portugal um questionário de avaliação da satisfação dos profissionais das equipas de atenção primária, que é feito através da internet, portanto está numa página web, é dada uma senha de acesso completamente inviolável a cada profissional que a partir de casa ou a partir do local de trabalho pode preencher esse questionário. E muitas vezes a taxa de resposta chega a ser 80%. Agora, o grande problema dos questionários de avaliação da satisfação, quer dos usuários, quer dos profissionais, é que temos que fazer alguma coisa para corrigir. Se as pessoas percebem que preenchem questionários que não servem para nada, é mortal, não é? Portanto, vai haver problemas. Portanto, temos que ter estratégias, só vale a pena avaliar a satisfação dos profissionais se queremos ter estratégias para resolver os problemas que são identificados. A outra questão que coloco, e finalmente, tinha a ver com o pagamento por desempenho. Portugal não tem um verdadeiro pagamento por desempenho como tem os ingleses, em que tem 200 e tal indicadores. Nós somos mais modestos e temos um pagamento ligado ao desempenho. Portanto, como se chama, assim como a nossa Constituição diz que o nosso sistema de saúde é tendencialmente gratuito. Portanto, nós nunca nos queremos comprometer completamente. E, portanto, temos este sistema ligado ao desempenho que, apesar de tudo, introduziu pagamentos diferenciados que procura que quem trabalha mais e melhor seja recompensado por isso. Não é um pagamento, é para médicos, para enfermeiros e para administrativos. Resultou de uma lei que foi aprovada
e, portanto, é uma coisa perfeitamente, pela primeira vez na administração pública portuguesa, são as equipas de atenção primária que têm este pagamento por desempenho, e procura-se pagar coisas que tenham a ver com, por exemplo, a saúde materna, a saúde infantil, o planeamento familiar, algumas áreas clínicas como a hipertensão e a diabetes, por exemplo, as visitas domiciliárias, porque os enfermeiros fazem muitas, mas os médicos faziam poucas e, portanto, era preciso aumentar. E é um sistema que está em evolução. Mas, de qualquer modo, existe, é legal, é de adesão voluntária e, portanto, apenas as equipas que querem podem aderir a esse pagamento por desempenho, que, de facto, aumenta de uma forma significativa o rendimento das equipas. Eu penso que eram as questões que tinha neste momento. Muito obrigado, Pisco. Doutor Sérgio. Sí. Las preguntas fundamentalmente que me han dirigido iban en relación con la organización del Sistema Nacional de Salud y específicamente de la atención primaria en España. En primer lugar, con respecto a la composición del equipo de atención primaria, no está formado solo por médicos y enfermeras, aunque es el elemento que tienen todos los equipos. Hay otro elemento muy importante que son los administrativos, y luego, dependiendo de las regiones, de las comunidades autónomas, puede haber otro tipo de profesionales como matronas, odontólogos, fisioterapeutas o veterinarios, sobre todo en las zonas rurales. La relación en cada equipo de atención primaria de médico-enfermera es prácticamente de 1 a 1. Los médicos pueden ser médicos de familia o pediatras para atender a la población menor de 14 años. Y aproximadamente hay un médico en cada equipo por cada 1.500 pacientes, de tal manera que, como los equipos suelen tener una dimensión de atención de aproximadamente unas 20.000 personas, suele haber alrededor de 8 médicos y otras tantas enfermeras. El vínculo que tienen con el Sistema Nacional de Salud es mediante un contrato de personal estatutario, es un funcionario prácticamente, aunque hay dos modalidades. Una es el que es funcionario, por así decirlo, de oposición, de concurso, de carrera, y por lo tanto nadie le puede quitar esa plaza, y lo que se llama allí personal eventual o interino. La crisis lo que está provocando es que la reducción en la financiación está generando que los interinos están empezando a ser despedidos, están yéndose al paro. Pero todos son vinculados con el Sistema Nacional de Salud mediante un contrato salarial. La remuneración es por salario, por un salario mensual. Hasta ahora teníamos 14 pagas al año. La crisis también nos ha quitado una y posiblemente acabe quitándonos la segunda, extraordinaria con respecto a los meses. Pero está ajustada por la capitación, es decir, por la población que cada uno de los profesionales médicos enfermeras tiene. Además de eso hay un complemento por antigüedad, un complemento por dispersión geográfica, sobre todo en la zona rural que tienen que atender a muchos municipios, y un complemento por actividades fuera del horario habitual de trabajo. Y hay un porcentaje en todas las comunidades autónomas cada vez mayor, que empezó siendo pequeño, de un 5% y ya anda por el 20%, que se llaman incentivos, donde está incluido el pago por desempeño. El pago por desempeño va vinculado al contrato de gestión, que era otra de las preguntas que se me hacía. El contrato de gestión viene funcionando en España desde principios de los años 90, donde se establece un poco lo que la Administración Sanitaria pide al equipo de atención primaria y, por lo tanto, a sus profesionales. En ese contrato hay una serie de objetivos relacionados con el control del gasto, con la actividad, en cuanto a número de actividades realizadas, con la calidad y con el control del medicamento, sobre todo. Una de las políticas más prioritarias en España ha sido intentar controlar el excesivo gasto farmacéutico, que en España es de los más altos de Europa, es cerca del 25%. Entonces, ese ha sido un objetivo prioritario. En Andalucía, por ejemplo, más del 80% de la prescripción no es por el nombre del medicamento de fantasía, el nombre del laboratorio, sino por genérico, por medicamento genérico. Dos preguntas ya para acabar. Una en cuanto a la financiación de la atención primaria en España.
va por parte de los presupuestos de cada una de las comunidades autónomas. Es decir, es la Consejería de Hacienda de cada comunidad autónoma la que destina los fondos al sistema sanitario. Y de esos fondos del sistema sanitario, una partida va a atención primaria y otra para los hospitales. En atención primaria, más de la mitad del gasto está vinculado al personal y un 25% aproximadamente a la farmacia. Queda el 20% restante para infraestructuras, mantenimiento, etcétera. Consecuencia, cuando hemos tenido que hacer recortes y ajuste, el principal sacrificio ha sido, lógicamente, los profesionales, reduciéndoles el sueldo y despidiendo a todos los que son interinos o eventuales. Y ya para acabar, con respecto a la formación de residentes en medicina de familia, de médicos MIR, es un programa de los pocos que está centralizado a nivel de todo el Estado, que es el que acredita a las unidades docentes en medicina de familia en todo el territorio. Y distinto de ello es la formación continuada, cuando la gente ha acabado la carrera y la especialidad, que se hace a nivel de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Andalucía, la Consejería de Salud y dentro de ella la Agencia de Calidad creó un departamento específico para acreditar actividades formativas. Solo las acreditadas tienen valor en la carrera profesional. Y dentro de la carrera profesional hay 5 niveles, como he comentado antes, desde el nivel más bajo, que es prácticamente el residente, hasta el nivel 5, que hay muy pocos. El paso en cada uno de los niveles va vinculado a los años de antigüedad, la actividad asistencial, el cumplimiento de los objetivos, las publicaciones científicas y las actividades docentes. Cuantas más cosas se tengan, más vas subiendo de escalón. Y cuanto más escalón tengas, tienes un complemento salarial añadido. Y yo creo que más o menos eso eran las preguntas que tenía. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Sérgio. Eider. Eu recebi algo como umas 30 perguntas, vai ser absolutamente impossível responder todas, mas eu organizei elas aqui mais ou menos. Mas antes eu vou debater com a minha querida Cida Pimentinha, na condição hoje aqui de debatedora na mesa, né? Pronto, eu vou começar brincando com a Cidinha, dizendo que eu tenho um monte de boas notícias para a Cidinha, né? Primeira boa notícia é que já estão impressas as 36 mil cartilhas aí, cartilhas não, materialzinho do livro para a Política Nacional de Atenção Básica. Então, viu, Cidinha? Estamos em wireless mental aqui, ó. A gente está na mesma toada. A outra coisa que é a boa notícia para a Cidinha é que a gente está trabalhando para poder fazer um debate com o CONASEMES e o CONAS de um pacote para as residências. A gente estava lá na Frente Nacional dos Prefeitos, discutimos isso, né, na mesa que discutiu a atenção básica, colocamos essa como uma prioridade, a gente já está no debate, inclusive eu e o Vess sentamos com os meninos ali da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, tem um debate das residências multiprofissionais, nós vamos fazer um pacote aí de estímulo às residências, né, para aquele princípio que a gente tinha colocado já antes, desde o ano passado, que era tentar universalizar a oferta de pós-graduação em saúde da família para o conjunto dos profissionais e, no caso, de nível de formações técnicas, para técnico de saúde bucal, etc. A outra notícia boa para a Cidinha é que, somando os agentes comunitários de saúde com as equipes de saúde da família, mais o PABFIX, que ela gosta bastante, fazendo a conta pelo número das pessoas, esse valor ele salta de 11 mil para algo em torno de 27 mil, que não é suficiente. Nisso eu concordo totalmente com a Cidinha. Eu só estou dando uma boa notícia para a Cidinha, dizendo que esse valor é mais do que o dobro dos 11 mil. Né? E a questão também do percentual, a outra questão que ela já sabe, é que ano que vem nós vamos ter todas as equipes que quiserem aderir ao PEMAC poderão aderir. Mas é importante enfatizar o seguinte, por exemplo, do mesmo jeito que você tem o estado de Santa Catarina teve, vocês viram ali no dado, mais de 70% das equipes de Santa Catarina aderiram ao PEMAC. Se pega uma cidade, por exemplo, me vem na cabeça Belo Horizonte, 90% das equipes de Belo Horizonte aderiram ao PEMAC. Né? Agora, o fato é que não discorde nada do que a Cidinha está dizendo, só estou dizendo para a Cidinha que a situação está um pouco melhor, mas ainda
insuficiente e a gente ainda precisando avançar no conjunto de coisas. Última coisa do diálogo com a Cidinha aqui, em relação ao que a Cidinha trouxe do Gastão e a maneira como a Cidinha compreendeu o que eu disse. Eu vou falar um pouco do debate com o Gastão e do que eu disse, né? O Gastão, a gente já conversa isso com o Gastão, enfim, o Gastão, a gente está dialogando com o Gastão desde o início da formulação do PEMAC. O que é a crítica do Gastão? A crítica do Gastão é a gente não cair no canto da sereia de substituir o concreto pelos indicadores, e você começar a tentar tratar indicadores, a partir dos indicadores fazer todo tipo de julgamento, e você, inclusive, associar isso a lógicas de remuneração do desempenho somente baseado nisso. Então, ao contrário de você pressupor a democracia institucional, inclusive foi essa a fala dele, ao contrário de você tentar mobilizar e fortalecer a cogestão das equipes, você substitui esse processo por um acompanhamento de indicadores e de uma remuneração. E aí ele chama a atenção de que isso não vai a lugar nenhum, porque produzir saúde não é fazer carro, e mesmo fazer carro, você não faz carro desse jeito, né? Diz aí o toyotismo para o fordismo e por aí vai. Saúde ainda é muito mais complexo do que isso. O que eu estava dizendo, na verdade, é uma questão que não é nem isso, que justamente, que eu concordo totalmente com a crítica do Gastão, ele estava criticando, nem é a ideia, Cidinha, de fazer uma política totalizante. Eu estava justamente dizendo que nós não devemos olhar para o PEMAC para os seus instrumentos. E nós não devemos olhar para o PEMAC naquilo que ele tem de morto, na ideia de trabalho vivo e trabalho morto, naquilo que ele tem de morto enquanto planilha de indicadores e instrumentos de avaliação externa. O que eu estava justamente dizendo é que esses dois pontos, eles têm que operar como um dispositivo para que as coisas que aconteçam são na segunda. Não que ela vai ser um provocador. As pessoas já fazem educação permanente. Os profissionais já conversam sobre isso. Os profissionais trabalham alguma lógica de avaliação daquilo que eles estão fazendo. Mas muitas vezes eles têm dificuldade, seja o gestor de atenção básica para negociar, porque você não tem um estímulo para que o secretário, por exemplo, amplie a equipe de atenção básica. Você vai fazer o quê? Onde é que tem isso, etc. Muitas vezes a equipe não tem um instrumento que ajude ela a discutir, ou se ela discute, não tem alguém da gestão que produza um encontro semanal para ele conversar com os outros, ou que tenha um encontro sistemático. Então, a ideia da política foi tentar construir instrumentos que eles dessem oportunidade, que eles fortalecessem iniciativas, que eles estimulassem que as pessoas pensassem sobre coisas. Por isso, quando eu chamei a atenção do instrumento de autoavaliação, é para ele dar uma cobertura ampla, para a pessoa falar, isso aqui a gente já faz, vamos reforçar. Olha que interessante, isso aqui não faz, mas não vai fazer também, porque não dá tempo de fazer, e assim sucessivamente. Então, ele foi pensado como uma política que ela tenta fortalecer, lançar a luz, colocar em reflexão e disparar dispositivos locais. Então, a crítica que você fez é justamente o que eu estava querendo dizer, que a minha apresentação hoje ia tentar olhar o PEMAC como movimento, e não olhar o PEMAC a partir de suas, digamos assim, condensações, né? A contratualização e os indicadores aqui e a avaliação externa, que é um jeito que o pessoal olha para o PEMAC. Porque você entra no site do DAB, você vai ver um documento falando dos indicadores e depois você vai ver um instrumento falando da avaliação externa. A tendência da pessoa olhar para essas duas coisas e ter um fetiche do instrumento é enorme. Então, a minha tentativa foi isso. Só que quando eu mostrei e tentei revelar isso que acontece no cotidiano, eu não estava querendo transformar isso como algo determinado pelos instrumentos. Eu estava querendo fazer o inverso, estava querendo falar que é olhar para a vida acontecendo e tentar formular uma política que reforce e que dê força, enfatize, estimule, etc., esta vida que está acontecendo. Entendeu? Então, estamos falando de coisas muito parecidas, e aí a gente segue conversando um pouco mais sobre isso. Do ponto de vista dos recursos, muitas perguntas, maior quantidade das perguntas, falando aqui se como garantir, como eu uso o recurso. Essa pergunta é a mesma definição que tem, o componente de qualidade é PAB variável. Em tudo que se pode usar o PAB variável, pode usar o componente de qualidade. Nada que está vedado ao PAB variável, nada além do que está vedado ao PAB variável pode ser vedado ao componente de qualidade. Então, as pessoas estão perguntando, necessariamente ele precisa ir para o trabalhador? Não, não necessariamente. E aí as pessoas falam, o Ministério não vai intervir? Não, não vai intervir. O Ministério não vai intervir nisso. O que nós vamos fazer é identificar os vários usos do recurso e nós vamos fazer um seminário mostrando... As experiências são muito interessantes. Eu não vou citar o nome dos municípios aqui, mas tem uma capital, por exemplo, que eu fui, que o pessoal lá definiu uma lógica, que eles
eles não vão fazer um repasse direto, porque eles têm dificuldade de fazer isso. Então, eles definiram a lógica que em cada equipe eles fazem um plano diretor, que eles pactuam, e esse plano diretor pode pagar congressos, melhorias na unidade, várias coisas para poder modernizar o processo de trabalho, etc, etc. Comprar pequenos equipamentos para o pessoal poder utilizar no dia a dia, uma série de questões. Parecendo, Pisco, com os incentivos institucionais que vocês têm lá nas equipes em Portugal. Outros lugares, as pessoas estão transformando, no município do interior, eles criaram um 14º salário para cada um dos profissionais, só que é pago semestralmente, em função de outros resultados. A Cidinha ficou brava aqui que eu disse isso, mas é verdade, tem um município que aprovou uma lei que acabou de fazer isso. Outros lugares, as pessoas estão fazendo mistos disso. Tem parte que vai para a remuneração dos profissionais, outros que, como eu estou dizendo aqui, vai para os gerentes. São várias as possibilidades. O que eu estou querendo chamar a atenção é que, ainda que a Cidinha está dizendo, e eu concordo com ela, que está tirando parte do sufoco, vamos aproveitar que está tirando uma margem do sufoco para a gente, em parte, dar conta do buraco, e, de outro lado, a gente tentar propor algumas ações que são importantes a gente fazer e a gente negociar em relação a isso. A pergunta é assim, então as equipes vão ter que negociar com os gestores? Sim, é isso que está se propondo no programa. É as pessoas negociarem. As pessoas, aí me perguntaram, mas você acha que a equipe tem essa autonomia para negociar? A equipe, a ID está falando que não, e a ID conhece muita coisa. A equipe tem dificuldade de fazer essa negociação, mas tem uma coisa importante na equipe. A equipe vai falar assim, olha, eu quero sair do PEMAC. Aconteceu isso. Teve um município que eles mandaram uma carta para nós, eu não vou falar o lugar também, mas eles falaram assim, ó, nós não conseguimos negociar coisas centrais com a prefeitura, nós, dentistas, estamos com várias dificuldades, estamos sem condições de trabalho, portanto, nós, em bloco, estamos todos saindo do PEMAC. E nós descredenciamos todas as equipes de saúde bucal daquele município. É um instrumento, não é que a equipe tem uma autonomia que coloca em condição de igualdade com a gestão. Mas quando a gente pensou uma necessária pré-negociação entre gestão municipal e equipe, é para que esses dois atores possam sentar e chegar em acordo. Isso não tem nada de novo. Todo mundo que é gestor municipal sabe que não adianta a gente tentar empurrar a goela abaixo alguma coisa nos trabalhadores, porque quem está no cotidiano, que está cuidando, tem uma autonomia muito grande sobre o seu processo de trabalho. Aí todas as discussões que a gente tem, o trabalho em saúde é trabalho vivo concentrado, etc, etc. Então você tem uma grande autonomia na maneira como você oferta aquilo. Onde os trabalhadores têm menos governabilidade, sem dúvida alguma, nas questões relacionadas à carreira, no entanto que uma parte grande das perguntas aqui estão relacionadas a isso, questões relacionadas ao encaminhamento na rede, relacionadas ao que dispõe de condições de trabalho, de equipamentos, que aí são questões mais que exigem um investimento e uma decisão da política municipal. Agora, no modo como produz o cuidado, tem muito isso. E a tentativa do programa é tentar fortalecer esse espaço de negociação. Algumas perguntas foram colocadas, por exemplo, em relação às carreiras, né? A avaliação, ela olha isso. Nós vamos ter um diagnóstico, inclusive, fantástico em relação a isso. Nós vamos ter um diagnóstico no país inteiro, se as pessoas têm, eu já mostrei um dado, né? Se a remuneração delas varia em função de alguns critérios, nós vamos ter dados se as pessoas têm carreira, qual foi o modo que elas ingressaram no serviço, qual é a instituição que contrata, se é OS, se é consórcio, se é regime jurídico único, se é empresa, se é fundação, etc. Nós vamos ter informação se tem desempenho relacionado à distância, se tem progressão por longitudinalidade, progressão por mérito, no caso, progressão por titulação, se tem avaliação de desempenho. Essas questões servem para que pessoas que nem pensaram nisso olhem e vejam que tem essas coisas, e serve para que a gente reconheça os lugares aonde conseguiu fazer isso. Eu concordo com a Cidinha também, não é o tema da mesa, mas eu concordo com a Cidinha também. Em vários lugares, a solução é a solução de uma carreira municipal, principalmente para os lugares que os profissionais querem passar a vida toda lá. Quando os profissionais não querem passar a vida toda lá, eu não consigo ver alternativas, por exemplo, na Baixada Fluminense, que não passe por carreiras intermunicipais, onde o profissional possa ir para um lugar e ir para o outro. Isso tem lógicas, né? E eu não vou ficar falando aqui, todo mundo sabe que eu fui diretor da Fundação Estatal de Saúde da Família, é uma das alternativas. A Zona da Mata em Minas Gerais está montando um consórcio intermunicipal e nós vamos tentar fazer isso. Eu, sinceramente, digo para você o seguinte, para mim, e olha que estou aqui, né? Como gestor federal, podia ser bem simples falar disso. Mas, para mim, não consigo imaginar
uma carreira nacional que não seja para áreas onde todas as outras possibilidades se mostraram inviáveis. Portanto, eu estou falando aqui de áreas remotas, estou falando aqui de algumas comunidades indígenas e eu estou falando aqui de algumas regiões difíceis da gente atender na Amazônia. Fora isso, eu acho que é um retrocesso a gente fazer uma carreira nacional que a gente vai voltar atrás, um conjunto de elementos relacionados, por exemplo, ao comando único, à descentralização, a especificidades, porque tem uma riqueza na diferença que essas carreiras têm em vários lugares. Essa é uma opinião que eu coloco aqui como Eider Aurélio Pinto, 011-68-476, que é o meu CPF. Eu não estou falando aqui com o CNPJ do Departamento de Atenção Básica, mas não é novidade que eu tenho isso escrito em vários lugares. Então é só botar meu nome na internet que a minha opinião vai estar manifestada em coisas que eu escrevi sobre o assunto. Então, acho que a gente tem... Essa política, portanto, é uma política que ela está avançando para a gente poder estimular que se tenha carreiras. E, inclusive, para a gente poder ter um mapa de onde essas carreiras estão acontecendo. Perguntaram se tem perguntas relacionadas à satisfação do trabalhador. Tem vários elementos que aferem a satisfação do trabalhador. Tanto se está sendo apoiado pelas equipes, quanto como é que está a relação, as condições de trabalho. Então, tem perguntas indiretas também que olham em relação a isso, né? Tempo de... Outra coisa que eu acho que é importante Leon deve ter... Leon já saiu? Saiu. Ia brincar com o Leon aqui, da saúde mental lá do Ministério, que ele tinha pedido alguém mandar uma pergunta, mas algumas pessoas colocaram diversas perguntas relacionadas à importância dos indicadores de saúde mental, e o que eu vou responder, que eu já colo com a pergunta do sistema de informação, é que com o sistema de informação integrado, o ESUS Atenção Básica, a gente vai poder avançar muito nos indicadores que a gente usa, para trabalhar com internações, com condições sensíveis à atenção básica, para evitar internações, vamos trabalhar com um conjunto de outros elementos que permitem a gente avançar dos 4, 5 indicadores de saúde mental que a gente colocou para outros indicadores que são indicadores mais complexos e com maior capacidade explicativa do fenômeno realmente que acontece, né? Algumas pessoas perguntaram como é que faz, porque o município pede 10 indicadores para um determinado acordo, a prefeitura definiu outros 15, o PEMAC pega 24, o COAP agora pega... O COAP e o PEMAC, eles estão bastante integrados, mas aí eu vou dar o exemplo do pessoal, o Jorge está ali, vou dar o exemplo do pessoal de Florianópolis, que fez um esforço, por exemplo, interessante de não ter várias políticas ou vários instrumentos diferentes cobrando indicadores diferentes. Eles fizeram um esforço grande de tentar organizar, articular o conjunto dos indicadores. Teve indicadores do PEMAC que assim, esse indicador para nós não interessa, esse indicador é fraco, a gente tem outro indicador melhor. Não colocou aquilo nem na lógica de remuneração dos trabalhadores, nem aquilo é um negócio importante para eles. Tem outros que eles aderiram dentro do conjunto e elenco de indicadores que eles colocam. Então, eu acho que isso é muito importante e a gente só começou a fazer isso. A gente só está começando a integrar. É lógico que se espera que daqui a 4 meses a gente tenha uma reflexão mais crítica sobre isso. Daqui a 1 ano a gente tem uma terceira reflexão que é superior à reflexão anterior, porque a gente está integrando, está melhorando o sistema de informação, está aprendendo a trabalhar no dia a dia mais com isso. Perguntaram também, a última que eu vou dizer aqui, penúltima. A penúltima aqui, resultado das informações. O que nós vamos fazer com as informações? Isso vai ser muito importante, isso vai ser uma base de dados fantástica. A gente está montando, está aproveitando esse período para montar uma plataforma, que é uma plataforma que vai permitir para as equipes, para os cidadãos em geral, para os gestores municipais, estaduais, cruzarem dados, identificarem, terem a riqueza desses dados que estão sendo captados no PEMAC. E no momento atual já tem mudado. Para além das pesquisas, para além do acesso à informação e da lei de acesso à informação, nós já estamos fazendo isso. O Alan, coitado, vira e mexe agora, ele tem que botar a equipe para poder produzir alguns dados, porque é o ministro agora e o secretário Elvésio, quando quer discutir um tema, ele já fala assim, faça um levantamento disso para mim pelos dados preliminares que a gente já tem do PEMAC, aí passa o povo do Alan lá 2 dias, porque ainda não está informatizado totalmente, né? Algumas planilhas têm que ser construídas, mas é fantástico a gente conseguir fazer algumas discussões já baseadas no conjunto de informações. Estou dando um exemplo, a gente foi discutir NASF agora, e a discussão dos NASFs, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, já foi uma discussão embasada na opinião que mais de 6.000 equipes têm com relação aos núcleos de apoio à saúde da família. Tem outras perguntas que aí eu vou indicar para vocês entrarem no site, está falando assim, quais equipes podem participar, equipe que não é atenção básica pode ou não pode, como é que é para a equipe fluvial, quais são os indicadores, como é que vai ser a certificação, quais são as regras, eu vou remeter para o site, porque esse conjunto de informações tem no site. Então, queria concluir, já vou fazer as considerações, já vou despedir do povo todo, né? Queria só homenagear aqui o secretário estadual de saúde, Esaú, que
secretário estadual do Rio Grande do Norte, está desde o primeiro dia do encontro participando de todas as atividades. Então, eu queria fazer essa referência, agradecer a todos vocês. Eu acho que esse seminário foi fantástico, justamente pela possibilidade da gente debater. É possível a gente discordar, é possível a gente criticar, fazendo isso numa lógica de solidariedade, porque nós temos uma identidade. A nossa identidade é a gente defender a vida, é a gente querer construir o SUS, e a gente tem opiniões diferentes, projetos semelhantes, mas com algumas diferenças, e visões diferentes sobre as questões. Eu acho que esse espaço é fundamental, e mais do que isso, a gente não ficar nas nossas verdades, a gente olhar para o lado e perceber a riqueza das experiências que estão sendo debatidas aqui. Eu acho que esse seminário só reforça a importância da Mostra Nacional de Atenção Básica de Saúde da Família no ano que vem, para a gente maximizar isso ao máximo e a gente ter experiências organizadas de diversas realidades locais, gestores, trabalhadores, usuários. Muito obrigado, eu adoro debater com você, viu, Cidinha? Muito obrigado, Eider. Bom, o Eider concluiu aí as respostas já fazendo considerações finais. A gente vai abrir aqui brevemente para que todos os outros participantes da mesa possam também fazer suas considerações finais. Ok? Sí, sí. Sí. Bueno, insisto un poco en lo que he comentado al principio. Para mí ha sido una enorme suerte el poder estar aquí, gracias a la invitación del Ministerio de Salud de Brasil y de la Organización Panamericana de la Salud, y solamente insistiría en la necesidad de que los servicios sanitarios públicos y los servicios sanitarios con orientación a una cobertura universal son servicios que son muy costosos, que obligan a un compromiso de toda la sociedad, no solamente de los políticos respectivos en un determinado momento, y que es, en cierta manera, responsabilidad de toda la sociedad también defenderlos. En ese sentido, yo no creo que sea cierto que en el mundo en el que estamos y en la situación actual de crisis económica, la única alternativa para mantener los sistemas sea privatizarlos. En ese sentido, yo creo que una atención primaria, lo comentó ayer Rubén Torres, y yo creo que es especialmente importante, es increíble que tengamos que seguir demostrando lo evidente, y lo evidente es que los sistemas sanitarios que tienen una atención primaria fuerte son sistemas con mejores indicadores de salud, con mejor satisfacción de la población y al mismo tiempo muchísimo más baratos. En ese sentido, yo creo que es imprescindible continuar defendiendo una serie de valores que, por desgracia, hay determinadas entidades ahora mismo que las están cuestionando. Nada más y muy obrigado. Cidinha. Se eu pudesse, eu queria continuar debatendo com o Eider aqui, mas eu sei que o tempo não dá. Só quero dizer o seguinte, ele somou o PAB na receita, mas então eu vou incluir na despesa material de enfermagem, material de odontologia e todas as contas da atenção básica. Então, vamos somar tudo quanto é receita que vem para a atenção básica com tudo que é despesa. E, com certeza, vai continuar 30% do Ministério e 70% dos municípios. Então, Eider, me ajuda a brigar com os estados para ter mais recursos, porque, senão, eu vou continuar batendo nessa tecla. O dinheiro do PMAQ não vai dar para fazer muita coisa nova que a gente precisa fazer. Então, eu quero terminar o seminário com otimismo, mas também não vamos nos enganar com isso. E, para terminar, o que eu estava dizendo, para a gente tomar cuidado com esse processo, que eu falei ali, assim, de achar que daqui nós vamos resolver todos os problemas ou todas as possibilidades que tem lá na ponta. Não dá, a complexidade é muito grande. E a gente tem que ter um papel aqui de debatedor, e eu sempre exerço com muito prazer esse papel, que é de lembrar para o Ministério da Saúde qual é o papel do Ministério da Saúde. Porque o que esse Ministério consegue capturar corações e mente para uma lógica de achar que daqui resolve tudo. Então, como somos companheiros e estamos com o mesmo projeto, a gente tem que cutucar o tempo inteiro. Meu papel aqui é cutucar. Muito obrigado, parabéns a todos. Bom, antes de passar a palavra para o Pisco, né, para fazer suas considerações finais, eu queria reforçar o agradecimento pela presença de todos vocês, pelo Sérgio,
Pisco, que trouxeram a experiência dos seus países, e dizer que, mais uma vez, a gente está conseguindo avançar de maneira bastante acelerada nesse debate, não só no Brasil, mas no mundo, a respeito da necessidade da gente qualificar permanentemente a atenção básica. Pisco, por favor. Apenas uma sugestão, porque muitas vezes nestes debates o Brasil convida Portugal, a Espanha, a Inglaterra. Eu penso que uma boa sugestão seria convidar a Finlândia, que é um país que está municipalizado, a saúde está municipalizada desde os anos 80, que foi um caso de sucesso, melhorou imenso com a municipalização, mas que depois entrou em crise. E, portanto, vocês poderão ter a possibilidade de estudar o que é que correu bem com a municipalização e os problemas que a Finlândia enfrentou, precisamente os municípios mais pequenos, como é que era gerir hospitais e saúde, uma atividade cada vez mais complexa e, portanto, poderia ser, eventualmente, uma boa área de estudo para vocês. Eles não falam português, pois não. Isso teria que ser ultrapassado. A outra questão, enfim, antes de me despedir, é dizer que o ministro Padilha comparou o Eider ao Neymar, e eu não concordo. Eu acho que o Eider é mais o Hulk que joga no meu time, que é o Porto, e que está agora nos Jogos Olímpicos e que tem uma força descomunal, deixa os adversários todos para trás, porque tem força e velocidade e, de facto, uma técnica. Eu acho que o Eider é mais o incrível Hulk do que o Neymar. Foi um prazer estar convosco, adorei estar aqui e boa sorte e, enfim, o maior sucesso para o Sistema Único de Saúde brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, Pisco. E assim a gente encerra a mesa, vamos ao almoço, né? Está todo mundo faminto.